Olá, eu sou a Raquel Rodrigues, idealizadora do canal de conteúdo Conexões Verdadeiras, e hoje eu vim compartilhar com vocês o dia em que eu morri. Isso mesmo. E olha, eu já saltei de paraquedas, já fiz rafting, já fiz trilhas bem complicadas, já fui assaltada 2 vezes. Já estive andando na rua e um homem puxou a arma na minha frente para atingir outra pessoa. Já estive no meio de uma perseguição policial com tiros. E embora eu tenha em alguns momentos colocado a minha vida em risco, em outros momentos está num contexto de risco, nada se compara ao que eu vivi esse ano em relação a um tema tão delicado que é a morte. Mas antes de falar desse dia, eu quero compartilhar uma história que aconteceu comigo também há uns 18 anos atrás, quando eu estava entrando na faculdade. Não eram nem anos 2000 ainda, era 97 por aí, nova, 20 anos. E eu fiz design gráfico na Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. E naquela época não tinha computador, então era muita coisa manual que a gente fazia. A gente tinha realmente muitos trabalhos para desenvolver com as próprias mãos. E uma matéria que a gente tinha era marcenaria, logo no primeiro semestre. E naquela época eu tinha um cabelo para baixo da cintura. E obviamente a gente tinha que prender o cabelo, colocar touquinha e tudo mais, porque a gente mexia com várias máquinas de marcenaria. E a gente estava fazendo um banquinho na época, cheio de detalhezinhos, enfim, era o trabalho de conclusão da matéria. E numa noite, um fiozinho do meu cabelo escapou e enrolou no torno, eu estava no torno, e eu, naquele momento, eu senti um puxão, né? Senti como um puxão no cabelo, e eu não gritei, eu disse só ai. E foi o suficiente para o meu professor perceber o que estava acontecendo e parar o torno com a mão. E aí tinha bastante cabelo já enrolado. E eu acho que eu não contei essa história para ninguém. Eu não lembro de ter compartilhado com a minha família, só com meu namorado na época. E naquele momento eu fiquei assustada, assim. Só que eu não fui pra casa e não dei tanta atenção. Só queria dormir e tal. No dia seguinte, quando eu fui tomar banho, e aí eu comecei a sentir um latejar mesmo na cabeça. E na hora de tomar um banho, na hora que eu tava ensaboando o cabelo, meu cabelo onde pegou começou a sair tufos e tufos de cabelo na minha mão. E naquele momento no banho eu percebi o quanto poderia ter sido grave, como eu poderia ter me acidentado, me machucado feio e até morrido, porque puxa, né, a cabeça, um torno girando. E foi uma situação que eu fiquei aí abalada uns 2, 3 dias, influenciou no meu trabalho, influenciou na faculdade. Só que quando a gente tem 20 anos, a gente imagina que a gente tem a vida inteira pela frente, e, enfim, naquele momento varri isso para debaixo do tapete e realmente só lembrei dessa situação agora. Eu queria ir para o mercado de trabalho, eu queria ter dinheiro, queria viajar, queria comprar um apartamento, eu queria ter coisas. E eu realmente tive. Eu trabalhei em agência, eu tive minha própria agência, tive dinheiro. E naquela época eu não tinha o quê? Tempo para aproveitar tudo aquilo que eu estava tendo. E realmente estava fazendo o que todo mundo faz. Correndo atrás daqueles sonhos impostos, aquela vida perfeita de você trabalhar e quando você se aposentar, quem sabe, você consegue aproveitar alguma coisa. E aí passou e eu fiquei mais de 15 anos nessa situação assim de só viver. O
quase sobreviver, sei lá. Quando meu pai morreu em 2012, eu comecei um processo de autoconhecimento, porque aquilo me abalou no sentido de da minha vida não tá, de eu ter percebido que minha vida não estava do jeito que eu queria, dentro do que eu acreditava. E essa coisa do autoconhecimento é muito legal, porque você revisita os seus próprios valores, porque nós nascemos pessoas boas. A gente se deixa levar ou acaba indo para uma situação mais negativa, porque normalmente a gente não se permite isso, de olhar o quão bom nós somos. A gente se perde nesses contextos, nesse sistema que diz que a gente tem que fazer de um jeito ou de outro. E os nossos valores estão aqui, estão dentro da gente. E aí esse processo de autoconhecimento tem feito com que eu visite os meus valores e tudo mais. E comece realmente a saber quem que é a Raquel, o que a Raquel quer. E nesses mais de 4 anos, então, eu venho fazendo além de cursos, estudar bastante e ter feito 2 transições de carreira, venho me aperfeiçoando e me trabalhando e me perdoando de várias coisas e realmente num momento feliz, assim, de realmente estar fazendo, estar indo no caminho que eu acredito, embora muito tortuoso, não é um caminho reto, lindo, brilhante, cheio de desafios, cheio de provas. E há uns meses atrás, eu estava indo encontrar um amigo para almoçar e estava mexendo no celular. E aí o sinal fechou e eu parei bem na bordinha da calçada, assim, sabe? Meio Matrix, assim, sabe? Você balança. E nessa hora virou um ônibus. E assim, passou muito rente ao meu nariz. E aí eu fui para trás e senti que era a vida falando: Raquel, presta atenção. Mais uma vez, numa bobagem, numa desatenção, você poderia ter se machucado e poderia colocar tudo isso a perder. Então, fica a dica aí, não andem digitando, olhando o celular, porque a gente ouve histórias de pessoas que se machucam e quase aconteceu comigo. Mas o dia que eu morri foi no dia 5 de maio de 2016. Foi no primeiro dia de um curso de estudo sobre Jung, Carl Jung, e eu estava num grupo de pessoas, de amigas, e uma dessas amigas, que foi quem me convidou para o grupo, estava conduzindo essa aula, e ela estava falando de um processo egóico de nós acharmos que a gente sabe quem a gente é, que o ego cria uma atmosfera, ou cria um personagem, ou traz as máscaras para que a gente possa, de uma forma mais tranquila e segura, conviver na sociedade que a gente criou, sem grandes rupturas ou sem grandes, vamos dizer, ousadias, numa certa forma, para também poupar nossa energia, que é o que o cérebro entende. E aí ela estava começou a comentar que eu falando de perfis, de pessoas, de comportamentos, e estava comentando que tem essas pessoas que gostam de chegar em casa e ficar quietas e não conversar com ninguém e tal. E naquele momento eu senti uma dor muito forte no peito, muito, muito, muito. Coloquei a mão, ela começou, porque aí passou um filme na minha cabeça, de verdade, assim. Eu não sentia minhas pernas e eu não conseguia sentir que eu estava com os pés apoiados no chão. E ela foi falando e foi sumindo a voz, e eu fui, assim, estava super consciente do que estava acontecendo, fisicamente, e aí uma ebulição, e naquele momento a Raquel que eu conhecia, a Raquel que talvez meu ego tenha me apresentado, a Raquel que eu estava acostumada a conviver, ela morreu. Ela morreu porque eu descobri a minha essência naquele momento, naquela condição. Então eu sou muito grata a Roberta Pio pelo convite de participar desse grupo. Porque
naquele momento caiu a ficha e eu me desconstruí e eu morri. Já não tinha que processar uma outra pessoa vindo que era eu, a Raquel introvertida. Eu trabalho com pessoas, eu dou treinamentos hoje e claro que você tem todo um trabalho corporal, um trabalho onde você tem que se doar para as pessoas, só que eu não me dava conta de que quando eu chegava em casa eu queria ficar quieta, queria ter o meu momento, aquela coisa, só depois de 1, 2 horas para poder conversar com alguém, de me interiorizar e de ficar em silêncio. E aí eu comecei a perceber e lembrar de várias situações em que muitas pessoas ficaram chateadas comigo por causa desse comportamento. Eu achava que estava ok, estava sendo normal, sendo eu, e eu não percebia esses impactos externos. E hoje, a Raquel introvertida, não tem nada de errado em ser assim, em ter esse momento. É para mim muito difícil falar para a câmera, por exemplo, é muito mais fácil estar com pessoas perto. Mas eu vi que não tinha nada de errado comigo e foi uma grande, além de uma descoberta, deixar isso aflorar, essa consciência da minha essência, de quem eu sou de verdade. Com isso, poder agir com muita compaixão com as pessoas à minha volta, entender que talvez elas não percebam, realmente não empatizem comigo da forma que eu vejo o mundo e da forma que eu ajo, e poder facilitar para elas o convívio com a minha pessoa, que não tem nada de errado, mas às vezes você pega uma pessoa que é super sorridente, que está sempre conversando com um monte de gente, está se relacionando. Eu sou networker, tem a questão da inteligência emocional, e aí em certos momentos a pessoa fica quieta e de repente uma cara neutra, que pode parecer que eu tô brava, ou que eu, sei lá, não tô, vamos dizer assim, interagindo com as pessoas e quero ficar no meu canto, no meu silêncio, e dou respostas monossilábicas porque eu tô naquele momento e muitas vezes eu participo de algumas coisas que são muito, muito legais e que eu saio falando, nossa, eu vou participar de tal coisa e tal, e quando eu chego eu não quero contar como é que foi, tipo, sei lá, eu preciso de um tempo para processar as coisas, sabe? Para sentir, e aí e as pessoas não entendem, e aí eu comecei, né, a cair realmente essa ficha e trazer essa Raquel e mais uma vez colocar ela, a pessoa que eu sou, o que eu quero, como que eu vou agir, como é que vão ser as coisas e como eu posso, a partir do momento que eu me conheço, ajudar as pessoas à minha volta a se relacionarem melhor comigo. Eu tô contando essa história para vocês porque a gente tem a vida inteira, a nossa jornada começa quando a gente nasce e só vai terminar quando a gente morre mesmo, fisicamente. E a gente morre um pouquinho por dia. E quando a gente vai descobrindo quem a gente é e vai desconstruindo aquele outro que de repente está sendo construído pelo nosso ego e vai se conhecendo, a gente tem uma oportunidade muito grande de viver autenticamente, viver com liberdade e viver a nossa verdade. E isso não tem preço. A gente poder viver a nossa verdade, poder ser quem a gente é em todos os momentos, com clientes, com a família, com os nossos amigos, realmente deixando os nossos valores vir à tona e ser firmes em relação ao que a gente acredita de bom e também perceber, ter esse aprendizado de repente coisas que você não faria de novo, faria diferente e se perdoar porque você se entende. E no final, aquela Raquel que morreu no dia 5 de maio, foi ela que me trouxe até aqui. E se não fosse ela, eu não estaria tendo essa vida extraordinária que eu tenho e tendo essa grande oportunidade de aprendizado. Eu
sou muito grata por todos os dias ter a chance de errar, porque é errar que a gente aprende, de testar, de ultrapassar meus medos, e eu tenho muitos medos, e conseguir perceber o valor disso, o valor de você se permitir esse conhecimento e se permitir o aprendizado e se permitir evoluir. E hoje, com certeza, essa nova Raquel, essa Raquel que já existia, mas queria ser descoberta, redescoberta, ela é uma versão muito melhor da Raquel que morreu. Então eu realmente desejo, Raquel, que você descanse em paz. E hoje eu desejo, Raquel, que você atue em paz, continue em paz e que você viva em paz. E é o que eu desejo para todos vocês que estiveram aqui assistindo esse vídeo comigo. E convido a continuarem verdadeiramente conectados, que possam continuar acompanhando esses conteúdos que eu vou trazer sobre as minhas experiências, sobre toda essa jornada. E se você estiver nesse momento pensando ou sentindo que precisa se desconstruir, manda uma mensagem para mim, a gente conversa, a gente se ajuda, a gente troca experiências, eu vou ficar muito feliz. Quero agradecer por essa oportunidade, pela permissão de poder gravar essa mensagem para vocês, e até o próximo vídeo.